Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou o Gildo Lima, sou professor, sou coach, também sou terapeuta. Estou aqui dando prosseguimento ao vídeo 2, como vencer o medo de falar. Medo de falar publicamente, medo de falar na sala de aula, medo de falar em casa. Porque eu já contei no vídeo um pouco da minha trajetória, foi isso que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo, né, de falar. Eu tinha muito medo de me expor, até mesmo em casa. Eu era todo tempo isolado. Eu vejo que isso continua acontecendo com muita gente hoje. Tem muitos jovens, né, com a mesma idade que eu tinha na época, atualmente, que tem medo de falar, que são vítimas, né, das suas próprias emoções, que tem medo, né, de se expor, que perde tantas oportunidades porque não consegue falar. E aí é importante você entender que você precisa superar, que você precisa enfrentar, que você precisa se desafiar. E é claro que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Mas com a ajuda de pessoas, com a ajuda de profissionais, com a ajuda de psicólogos, né, terapeutas, coaches e outras mais, você pode superar sim. E se você não tem condições de contratar um serviço, né, desses profissionais, na internet tem vídeos maravilhosos que ajudam a pessoa a superar suas dificuldades. E é por isso que eu estou aqui, gravando esse vídeo para ajudar você também, porque eu vou falar da minha experiência. Foi aquilo que eu vivenciei. Foi aquilo que eu apliquei na minha vida que me ajudou a superar esse medo de falar. Tudo bem? Então, se você se identifica comigo, dá um like nesse vídeo para que o YouTube possa levar ao maior número possível de pessoas. Há um algoritmo no YouTube que, se as pessoas curtirem os vídeos, ele entende que aquele vídeo é interessante e aí ele vai mostrar para mais e mais pessoas. É por isso que tantas pessoas pedem que você dê o like. E aí nós estamos aqui, estou aqui colocando esse vídeo para você também gratuitamente, sem nenhuma é, busca de recompensa, a não ser essa recompensa de você dar o seu like, tudo bem? Porque isso vai ajudar você a estar levando ao maior número possível de pessoas que também, como eu e de repente como você, querem ser ajudadas, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou ser bem prático. Eu vou te apresentar as cinco é, dicas que eu apliquei na minha vida. Lembrando que essas dicas foram o que eu apliquei. Se tiver alguma dica dada para algum profissional, beleza. Se não der, se não for, não tem problema. E você vai encontrar na internet excelentes vídeos que fala sobre a oratória, com exercícios práticos para você se superar, enfim. Mas eu vou partilhar com você a minha experiência. Principalmente você que é jovem, você que já foi meu aluno, você que me conhece, talvez você não saiba um pouco da minha trajetória. Tem pessoas que dizem que hoje, quando eu pego o microfone, eu demoro a soltar. Mas não, nem sempre foi assim. Eu tinha muito medo de falar, né? Eu já falei no vídeo 1. Tinha muita dificuldade de falar. Só em pensar em falar publicamente, eu suava. Eu ficava com minhas mãos frias, certo? Eu corava. Então, eu fui trabalhando e graças a Deus, hoje eu estou aqui, tendo inclusive essa possibilidade de gravar um vídeo e colocar para vocês. Tudo bem? Então vamos lá para as 5 dicas que eu considero altamente importantes e que foram relevantes na minha vida. A primeira dica foi: tenha vontade. Você pode dizer assim, puxa, mas só isso. Não, tudo começa pela vontade. Não é só um desejo. Você não pode ficar meramente no desejo. Tipo, como eu gostaria de falar publicamente. Como eu gostaria de me expor no microfone, falar, apresentar um trabalho, mas eu travo, eu tenho medo. Isso é apenas um desejo. Agora você tem que partir para uma vontade. Uma vontade procedida de uma ação. Sim, você tem que partir, né, para uma ação prática. Como é que você vai fazer? Como é que você vai enfrentar esse medo? Então, o primeiro ponto é isso, você tem que ter vontade. Alimente isso. Inclusive, quando você levantar de manhã, quando você for dormir à noite, mentalize isso. Coloque no seu coração, coloque na sua mente, né, que você quer falar publicamente. Que não importa o que aconteça. Aconteça o que acontecer, você vai falar publicamente. Você vai expor suas ideias, você vai se comunicar. Isso, porque nós, seres humanos, nós fomos criados para nos comunicar. Os profissionais né, os profissionais da saúde, especialmente os psicólogos, que se o ser humano ele fosse isolado numa ilha deserta, onde não tivesse contato com ninguém, ele pirava. E é isso que realmente pode acontecer com a gente.
Nós fomos criados para nos comunicar. Nós somos seres sociáveis, somos seres comunicáveis. A gente precisa estar se comunicando um com o outro, porque senão a gente pira. E aí você precisa entender isso. E um primeiro passo para você se comunicar bem, para você falar, para você superar, é você ter vontade. Isso mesmo, ter a vontade. Beleza? Uma segunda dica que eu te apresento, que eu apliquei na minha vida, que foi muito interessante para mim, foi ler em voz alta. Então eu pegava, muitas vezes, eu ia para a biblioteca, eu não trabalhava ainda na época, então eu ia para a biblioteca, pegava livros e ficava lendo. Então eu ficava lendo em voz alta, eu lia para mim, certo? Quando você começa a ler em voz alta, você vai superando esse medo. A sua fisiologia vai entendendo, né? Porque a nossa fisiologia ela é composta de células. Todas as nossas células, elas são vivas, elas entendem, elas têm memória, então elas vão compreendendo que você está se expondo, que você está superando aquele medo de falar, e assim você vai falando. Então, eu apliquei isso na minha vida. Eu pegava um livro e eu começava a ler. Às vezes não entendia nada do que eu lia, mas eu lia. Então, eu fazia aquelas leituras em voz alta. Eu lia, às vezes até cansar. Então, para mim, era uma espécie de treino. Então, eu fiz muito isso. Deu bastante resultados. Claro que eu não fiquei só nisso, né, pessoal? Mas foi uma das dicas que eu apliquei na minha vida. Uma terceira dica, né, que eu considero muito interessante, né, que foi muito importante para mim, eu me visualizar. Eu te diria que essas dicas é uma das mais interessantes. Né? Eu me visualizar diante do espelho. Né? Eu me olhava ali diante do espelho. E aí eu ficava treinando. Então essa é a terceira dica. Você se expor diante do espelho. Você falar, né, diante do espelho. Treinando diante do espelho, com seus gestos, com o seu jeito. Você vai falando ali diante do espelho. Isso porque o seu cérebro ele não vai entender se aquilo que você está fazendo é uma realidade ou é apenas um treino. O seu cérebro não vai entender isso. Ele não sabe a diferença entre o que é real e o que é fictício. Então treine, né, diante do espelho. Te ajuda bastante. Certo? Então essa é a terceira dica. Então já temos aí, né? A primeira, que é você ter a vontade de vencer. A segunda é você ler em voz alta, para você mesmo. Uma terceira é você treinar diante do espelho. Isso lhe ajuda bastante. E agora eu vou te dar as duas últimas dicas que eu considero as mais importantes, que me ajudou bastante, certo? Me ajudou muito, 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 muito mesmo. Então, a quarta dica é se projete mentalmente, se visualize na sua mente. Isso mesmo, se visualize, se projete, né, mentalmente. Eu lembro que na época em que eu era jovem, que eu tinha esse medo de falar, mas eu queria falar, então eu ia para a igreja de manhã. E aí quando eu entrava ali na igreja, eu me projetava, eu me via lá no ambão, certo? Eu me visualizava. O ambão é a mesa da leitura, né, dentro da igreja, chamado mesa da leitura. Então eu me imaginava, eu me visualizava, eu me via com o microfone na mão, fazendo leituras, certo? Fazendo leituras. E aí eu fazia aquilo dali constantemente. Mas para vocês terem uma ideia, por incrível que pareça, quando eu me imaginava estando lá, fazendo aquela leitura, eu suava. Mas eu comecei a fazer aquilo com mais vezes, com mais repetição. Isso mesmo, porque repetição é muito interessante. A neurociência nos diz que uma das formas, nós temos outras, mas uma das formas que o nosso cérebro tem para aprender é através da repetição. Então, quanto mais você repetir, mais você repetir uma coisa, melhor para você. O seu cérebro se acostuma com aquilo dali. Certo? Então eu fui fazendo aquilo dali, mais ainda, né? Mais ainda. Eu me visualizava ali, né? Eu me projetava, né? Me vendo ali naquela mesa, né? No ambão chamado, com o microfone na mão e fazendo leitura. E eu digo para vocês, pessoal, não demorou muito tempo, eu estava lá, fazendo leitura realmente. Aí você pergunta, e aí, tu foi com medo ou tu foi se tremendo, como é que era? Ainda hoje eu digo para vocês que quando eu vou fazer uma leitura, né, na igreja, quando eu vou fazer uma palestra, eu ainda suo, gente. Mas é como eu falei no outro vídeo, o importante é a gente enfrentar.
A gente não pode esperar que os nossos medos desapareçam totalmente para que a gente haja. Eu entendi ao longo da minha caminhada que o importante é você agir, é você fazer algo mesmo com medo. Apesar do medo, você age. Apesar do medo, você faz. É isso que eu estou também procurando fazer. Eu não estou liberto 100% dos medos. Eu tenho medos, e até porque o medo faz parte da vida da gente. Foi através do medo que os nossos ancestrais fugiram, né, de diversos problemas, de ataques, né, de férias, de cair no precipício, de trovões, de outras coisas mais. Então o medo, ele ajuda, ele colabora. Não um medo psicológico, um medo que te impossibilita, que te trava de agir, né? Esse medo aí, ele só prejudica a nossa vida. Mas o medo, enquanto preservação da própria vida, né? O medo fisiológico, aquele medo que a gente sente por uma determinada coisa que vai nos livrar daquela situação, ele é bem-vindo. Então a gente tem que agir, a gente precisa agir mesmo apesar do medo, foi o que eu fiz. E a quinta dica, quando era para mim entrar em cena naquele momento, eu inspirava, sabe? Eu inspirava lentamente e soltava pela boca também, suavemente. Se você quiser que a gente faça um vídeo fazendo esse exercício, você pode colocar um comentário aí, que eu fazia isso, eu aprendi a fazer isso. Então naquele momento eu suava, me dava uma espécie de branco, né, na minha cabeça. E aí eu não sabia o que fazer na hora de ler. E aí eu suava muitas vezes, eu ficava, sabe, suado, e o meu coração ficava batendo mais forte, mas eu ia e fazia. E aí eu quero deixar mais duas dicas como um bônus para você. Uma delas seria a sexta, né? É você colocar uma espécie de roteiro. Se você vai falar publicamente, você criar uma espécie de roteiro para você se basear, para você não se perder, certo? E seria interessante você fazer isso. E uma sétima, que seria a última, essas duas dicas de bônus, é você não perder a oportunidade. Se alguém te oferece, se alguém te convida para você fazer uma leitura, se alguém te oferece uma possibilidade de você fazer um comentário, um ciclo de amizade, uma reunião em que você esteja, não perca essa oportunidade. Fale. Fale, nem que você diga qualquer coisa, mas fale. O importante é você falar. Quanto mais você falar, mais treino você está fazendo. Ok? Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E foi um prazer muito grande, sabe? Mas muito grande mesmo estar aqui gravando esse segundo vídeo, que na verdade termina sendo também o primeiro, porque foi um vídeo dividido em dois para vocês que estão aqui nos assistindo, tudo bem? Então, mais uma vez, eu peço, se você gostou desse vídeo, se você se identificou, dê o seu like, e aí, assim o YouTube vai entender que esse vídeo ele é interessante e vai espalhá-lo, vai apresentá-lo para o maior número possível de pessoas, tudo bem?